no livro de Mateus, capítulo 28. Glória a Deus. Mateus, capítulo 28. Hoje é uma manhã muito importante, onde a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. Amém. Então, nada melhor do que pregar na ceia do Senhor uma palavra onde o título é A Ressurreição. Amém? Amém. Dá mais um tempinho aqui para os irmãos estarem abrindo. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. A palavra dessa manhã está em Mateus, Novo Testamento, primeiro livro ali do Novo Testamento, capítulo de número 28. Amém? Amém? Então Mateus 28 diz assim, a partir do verso 1. A gente vai ler do 1 até o verso 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e se assentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Indo, pois, imediatamente, e diz aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E eis que eu vou tenha dito. O 8. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo a seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais. Ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu peço para a igreja prestar bastante atenção, porque nessa manhã o Senhor nos deu uma palavra muito profunda, e Ele me deu diversas revelações a respeito dessa palavra, e essas revelações acabam indo além daquilo que está escrito. Glórias a Deus. Por quê? Porque uma coisa é eu trazer para você uma pregação em cima do que está escrito, e outra coisa é eu trazer para a igreja uma palavra com base no que está escrito, só que revelado pelo Senhor. Então eu peço que a igreja fique bastante atenta, porque hoje a gente vai transitar por diversos pontos e aspectos a respeito dessa palavra que a gente acabou de ler. E o primeiro ponto que o Senhor quer falar conosco na seguinte manhã é o seguinte: pare de procurar Deus no lugar errado. Vou repetir. O primeiro ponto que o Senhor quer falar conosco nessa manhã é: pare de procurar a Deus no lugar errado. O que isso tem a ver com a palavra? A palavra nos mostra que aquelas mulheres que seguiam a Jesus foram até o sepulcro. Elas foram fazer o quê? Procurar ao Senhor, procurar Jesus. Só que a palavra nos mostra que o anjo falou: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Então a primeira coisa que a gente tem que ter guardado e travado no nosso coração é: para de procurar Deus no lugar errado. Muitos de nós acabamos procurando Deus em lugares errados. Muitos de nós procuramos Jesus em locais, em lugares, em religiões, em situações onde Ele não está. Aquelas mulheres estavam nas melhores das intenções, elas tinham as melhores intenções. Só que o mundo mesmo já disse: de boa intenção o inferno está cheio. Não basta somente você ter boa intenção de buscar e de encontrar Jesus. Você tem que buscar Ele no lugar certo, porque Ele não está em qualquer lugar. Aquelas mulheres foram até um túmulo. Elas foram procurar aquele que vive entre os mortos. Só que Jesus não está entre os mortos, irmão. Jesus está entre os vivos. E o que isso tem a ver com essa pregação nessa manhã? O que isso tem a ver com Jesus estar vivo? O que isso tem a ver com a ressurreição? Para de procurar Deus no lugar errado. Se você for, irmão, no túmulo de Maomé, os ossos dele vão estar lá. Se você for, irmã, no túmulo da Virgem Maria, os ossos dela vão estar lá. Se você for, irmã, no túmulo
de Allan Kardec, o pai do espiritismo, os ossos dele, a carcaça dele, vai estar lá. Só que, pastor, se você for no túmulo de Jesus, a única coisa que você vai encontrar lá é um lenço, porque ele não está entre os mortos, ele vive. Então a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração é: para de procurar Deus no lugar errado. No túmulo de Maomé ele está lá, no túmulo de Virgem Maria ela está lá, no túmulo de Allan Kardec ele está lá, mas no túmulo de Jesus ele não está, porque ele não está morto, ele está vivo. Então está na hora da igreja parar de dar moral para quem está morto. A gente dá moral para quem está morto, a gente dá moral para Allan Kardec, a gente dá moral para Virgem Maria, a gente dá moral para diversos deuses de pau, de pedra. E Deus está nos falando nessa manhã: para de procurar entre os mortos daquele que vive. Jesus não está aí. Jesus não está entre o morto. Jesus não está entre os mortos. Jesus vive. No túmulo desses homens que eu acabei de falar para você, o osso, a carcaça deles está lá, porque morreram e acabou. Mas no túmulo de Jesus, a única coisa que você vai encontrar é o lenço que ele vestiu, porque o corpo dele ao terceiro dia foi ressuscitado. Então a primeira coisa que a gente tem que ter cravado no nosso coração é que ele vive, que nós temos que parar de procurar Deus onde ele não está, parar de procurar Jesus em lugares onde ele não habita, parar de procurar Jesus entre os mortos, porque ele vive. E aí a gente pode avançar um pouquinho com a palavra. E aí, irmãos, a palavra nos mostra que, presta atenção, quando aquelas mulheres estavam indo em direção ao sepulcro com o objetivo de encontrar a Jesus, durante o percurso, em meio ao caminho, elas falaram assim, ó, umas para as outras. Não está aqui nesse texto, mas está em outro texto que fala exatamente a mesma passagem. Durante o percurso, durante o caminho, as Marias, que eram mais de uma, que estavam indo até o sepulcro dele, elas falaram uma para as outras assim, ó: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Aquelas mulheres estavam indo até o sepulcro, estavam indo até o encontro do Senhor, e no coração delas subiu a seguinte dúvida: quem nos revolverá a pedra? E o que a gente tem que tirar de lição para a nossa vida dessa passagem? A palavra nos mostra que elas estavam questionando uma para as outras: quem removerá a pedra? Quem removerá a pedra do túmulo, do sepulcro? E aí a palavra fala que quando elas chegaram perto do sepulcro, a pedra já estava removida. Muitas das vezes, durante o nosso caminho, a gente não enxerga uma saída, irmão Jesus, mas ele já tem a provisão pronta. Vou repetir: durante o caminho, elas não sabiam como ia fazer para retirar aquela pedra. Durante o caminho da sua vida, na maioria das vezes, você não encontra uma saída, você não encontra uma resolução, você não encontra uma solução para os teus problemas. Mas ó, eu sou boca de Deus nessa manhã para você. Creia nessa palavra. Em meio ao caminho, ainda que você não tenha uma direção do que vai ser feito, de como vai ser solucionado esse problema, quando você chegar em frente ao túmulo, a pedra vai ter sido removida. Quando a gente não tem saída, quando a gente não tem mais solução, quando a gente não tem mais o que fazer, ele sempre vai ter uma provisão preparada para nós. Elas não sabiam como iam remover a pedra, elas não tinham condição, não tinha nenhum varão ali com elas, eram apenas mulheres. Como que mulheres iam empurrar aquela pedra e tirar aquela pedra do sepulcro? Não tinha saída. Quando para você não tem saída, para Jesus tem. Quando para você não tem jeito, para Deus tem. Quando você não tem mais o que fazer, ele já está com a provisão pronta. Então abre a sua mão para receber essa manhã. Quando você confia nele, ainda que você não tenha saída e solução, ele já tem uma provisão preparada para você. Então para de se perguntar como aquelas mulheres: como vou fazer, como que eu vou sair? E começa a confiar que quando você chegar lá, naquele exato momento que precisar resolver essa situação, automaticamente você não vai precisar mover uma mão, porque ele já entrou com providência. E aí a gente pode andar um pouquinho mais na palavra, depois que a gente entendeu isso. A palavra fala o seguinte: quando elas chegaram em frente àquela pedra, a pedra já tinha sido removida.
Só que aquela pedra foi removida por quem? Por um homem? Não, por um anjo. Olha que profundo isso que o Senhor fala conosco nessa manhã. Para de querer resolver com a sua força aquilo que só vai ser resolvido quando o anjo descer. Vou repetir que você não pegou. Para de querer resolver com a tua força, com o teu braço, com a tua capacidade, aquilo que só vai ser resolvido, irmã, quando o anjo descer. Elas estavam preocupadas em como que elas, com os braços delas, com a força delas, elas iam empurrar aquela pedra. E o Senhor está falando: ei, não é da força do teu braço, é na descida do meu anjo. Ei, não é da força da tua capacidade, é na descida do meu anjo. Está na hora da igreja de Deus parar de confiar na força do braço e parar a confiar e começar a confiar na descida do anjo de Deus. A gente quer resolver, a gente quer pôr a mão na massa, a gente quer empurrar a pedra, a gente quer abrir o caminho. Ele fala: ei, não é na tua força, irmão. Aquelas mulheres poderiam, com a força do braço dela, empurrar de manhã, de tarde, de noite, a pedra não ia mover. Sabe por quê? Porque elas não tinham força para empurrar a pedra. Na grande maioria das vezes, nós não temos capacidade e nem estrutura para empurrar a pedra, e a gente está lá. Deus está falando: para de querer fazer na tua força e no teu braço. Presta atenção. Para de querer fazer na tua força e no teu braço aquilo que só vai ser resolvido com a descida do anjo. Esse problema que você não vê saída, essa situação que você está passando por aflição, essa doença que você não encontrou a cura, essa porta que ainda não se abriu, ela não vai se abrir. A cura não vai chegar na força do teu braço e nem na tua capacidade, mas na descida do anjo. Elas não sabiam como que seria revolvida aquela pedra, mas quando elas chegaram, o túmulo estava aberto. Porque o Senhor ministrou no coração delas: não é na sua força, é na descida do meu anjo. E nessa manhã o Senhor está mandando os anjos descerem sobre esse lugar. Se é na descida dos anjos, o Senhor está mandando um exército de anjos nessa manhã para empurrar as nossas pedras. Será que você pode glorificar o Senhor? Nessa manhã o Senhor tem enviado anjos que irão empurrar as pedras da nossa vida. Não é na tua força, é na descida do anjo. E nessa manhã tem anjo descendo para empurrar nossas pedras. Glória a Deus. Glória a Jesus. E aí a gente pode caminhar um pouquinho mais na palavra. Irmão, quando no caminho a gente pergunta um para o outro: irmão, como que a gente vai fazer? Significa que aquela situação está tirando o nosso descanso e está tirando o nosso sono. Quando a gente começa a se perguntar: ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que eu vou honrar aquele compromisso? Como é que eu vou ter cura sobre essa doença? Como é que eu vou ter a restauração da minha casa? Significa, quando a gente está se perguntando, que aquela situação está tirando o nosso sono, que aquela situação está tirando a nossa paz. E a palavra nos mostra que enquanto elas estavam angustiadas, aflitas, sem saber como que aquela situação seria resolvida, quando elas chegaram em frente ao túmulo, a pedra já estava removida e o anjo estava aqui, ó, sentado sobre a pedra. O que Deus está ministrando no nosso coração nesse momento? Irmão, aquilo que tira o seu sono, para Deus é descanso para os anjos. Você não entendeu? Aquilo que para você tira o seu sono, para Deus não é nada, é apenas uma pedra para o descanso dos seus anjos. Deus não tem nenhuma dificuldade para resolver esse problema. Deus não tem nenhuma dificuldade para tirar essa pedra. O que para você é impossível, para Ele é apenas um descanso para os teus anjos. Aquele assunto tirou a paz daquelas mulheres. Aquele assunto tirou o sono daquelas mulheres. Mas quando elas chegaram em frente ao sepulcro, tinha um anjo encostadão sentado naquela pedra. Por quê? Porque Deus não tem problema com nossos problemas. Então, se Ele não tem problema com resolver os nossos problemas, por que eu quero resolver os problemas? Sendo que os meus problemas para Ele não significam nada. O que tira o seu sono, o que tira a sua paz, não simboliza e não significa nada para Deus.
Enquanto no caminho você está se perguntando como que eu vou fazer, como que vai abrir, como que vai acontecer, Ele está falando, o que tira a tua preocupação, o teu sono e a tua paz, para mim não é nada, é apenas uma pedra para o meu anjo repousar. O que para a gente precisa de força, o que para a gente precisa de esforço, o que para a gente precisa do impossível para acontecer, para o anjo de Deus não é nada, para o anjo de Deus é um descanso. A palavra fala que o anjo não empurrou a pedra. Vou repetir isso aqui. A palavra fala que o anjo não empurrou a pedra. A palavra fala que tão somente ele desceu, deu um terremoto e a pedra, abriu. Para você é difícil. Para você é impossível. Para o Senhor e para os anjos dele, eles não precisam nem empurrar a pedra. Só basta o anjo descer na terra, que a pedra se movimenta. Então a gente tem que começar a confiar nesse Deus que não precisa empurrar a pedra, mas apenas precisa mandar um anjo descer. Então por que nós em nossas orações não paramos de clamar e de pedir a Deus para que Ele empurre, ou para que Ele nos capacite para empurrar a pedra, e não transformamos a nossa oração no seguinte: ao invés de Senhor me dê força para empurrar a pedra, Senhor envia o teu anjo. O Senhor quer nos dar uma oração estratégica nessa manhã. Para de orar para Ele te dar capacidade. Para de orar para Ele te dar habilidade. Para de orar para Ele te dar força e começa a orar: Senhor, envia o teu anjo. Porque não é na tua força, é na descida do anjo de Deus. Aleluias. E aí, a gente caminha um pouquinho nessa palavra. A palavra nos mostra o seguinte: que aquelas mulheres estavam indo ao encontro de Jesus, elas estavam indo buscar Jesus, elas estavam indo entregar ofertas a Jesus. A palavra fala que elas compraram aromas, azeites, e elas estavam indo entregar ofertas a Jesus. E o Senhor quer nos mostrar nessa manhã o que acontece quando nós buscamos a Jesus, e o que acontece quando nós entregamos as nossas ofertas a Jesus. A primeira coisa é a seguinte: irmão Douglas, o que acontece quando eu busco a Jesus? E o que acontece quando eu ofereço ofertas a Jesus? A primeira coisa é: quem leva oferta a Jesus nunca fica sem resposta. Aquelas mulheres estavam indo levar até o Senhor oferta, azeite e aroma. E quando elas chegaram naquele túmulo, o anjo lhes deu uma resposta. Olha para mim, quando você leva a tua oferta a Jesus, Ele nunca te deixa sem resposta. Então talvez se você ainda não teve resposta, é porque você ainda não levou a tua oferta a Jesus. Porque aquele que leva oferta a Jesus, aquele que leva incenso a Jesus, aquele que leva azeite a Jesus, aquele que leva aromas a Jesus, nunca voltam sem resposta. Glórias a Deus. Elas chegaram com a oferta e saíram com a resposta. Oh, aleluia. A primeira coisa que acontece quando a gente leva a nossa oferta ao Senhor, quando a gente busca ao Senhor, é: Ele não nos deixa sem resposta. Aleluia. Ela chegou com a oferta e saiu com a resposta. E a gente quer sair com a resposta sem chegar com a oferta. Vou repetir. Eu sempre falo isso aqui. Espiritualmente, 2 mais 2 são 4. Elas chegaram com a oferta, com azeite, com aroma, e saíram com a resposta. Aleluia. E a gente quer levar a resposta para... Olha aqui. Elas levaram a oferta até a casa de Deus e voltaram com a resposta para suas casas. E às vezes a gente quer voltar com a resposta para as nossas casas, mas não queremos trazer a oferta até a casa do Senhor. Segunda coisa que acontece quando nós buscamos ao Senhor e levamos a Ele as nossas ofertas: quando você busca Jesus, aleluia, algo sobrenatural acontece. Elas estavam indo o quê? Buscar o Senhor. Elas estavam indo até aquele túmulo, ter um encontro com o Senhor. Elas estavam indo até aquele túmulo encontrar com o amado da alma delas. E quando elas chegaram naquele túmulo, elas viveram o sobrenatural. Mas como assim elas viveram o sobrenatural? Irmão, elas conversaram com o anjo, e o anjo, irmã, lhes deu a direção. Guarda isso. Quando você busca o Senhor,
quando você entrega a sua oferta, quando você vai em busca dele em oração, em clamor, quando você está na presença dele, milagres acontecem. Eu volto a falar que 2 mais 2 são 4. Elas levaram um milagre para casa, elas levaram a experiência espiritual para casa, elas levaram aquele envolvimento com aquilo que não é desse mundo para casa. Levaram. O milagre ali aconteceu sim. Elas viram o espiritual se manifestar sim, conversaram com anjos. Elas levaram experiências espirituais para casa. Só que para levar a experiência espiritual para casa, elas foram ao encontro dele no sepulcro. A gente quer levar resposta para casa. A gente quer levar experiência espiritual para casa. A gente quer viver o sobrenatural nas nossas vidas. E quer levar o sobrenatural para as nossas casas. Elas chegaram naquele sepulcro e voltaram com o sobrenatural. Conversaram com o anjo, tiveram direção de anjo. E a gente quer ter isso na nossa vida. Quer levar o sobrenatural para a nossa casa. Quer viver o sobrenatural nas nossas vidas. Só que o Senhor está nos falando, para viver o sobrenatural, primeiro tem que ir ao meu encontro. Quer viver o sobrenatural? Amém, eu também quero. Mas elas só viveram o sobrenatural quando foram ao encontro de Jesus. Enquanto você não for ao encontro de Jesus, você nunca vai viver o sobrenatural. Só que uma coisa você pode guardar como um firmamento na tua vida, irmão e irmã. Quando você busca Ele, você vive o sobrenatural. Terceiro ponto, do que acontece quando a gente busca o Senhor. A palavra fala que elas foram até o túmulo encontrar com Jesus, foram até o túmulo encontrar com o Senhor, e o anjo lhes deu uma direção: vá para Galileia. Quando você busca o Senhor, Ele te dá uma direção. Você não deu glória porque não entendeu. A gente fica igual uma barata tonta, roda para a esquerda, roda para a direita, vai para frente, vai para trás, não tem direção. E Ele fala: quando você me buscar, quando você for ao meu encontro, eu vou dar direção para qual caminho você deve seguir. Elas foram ao encontro dele e o anjo lhes deu uma direção. Quer ter direção de Deus? Vai ao encontro de Jesus. E essa aqui, quando ele me revelou, nossa, eu dei tudo dentro de casa. 2 horas da manhã, Marcela dormindo e eu pulando na sala. A palavra dos mostra o seguinte: como que elas chegaram até o sepulcro? Cabisbaixo, triste. Ninguém vai para o sepulcro sorrindo, irmão. Ninguém vai para o sepulcro dando risada e pulando de alegria. Só que a gente vê elas chegando, aleluia, naquele sepulcro chorando. Eu imagino com roupas pretas de luto. Só que quando a gente olha no verso 8, a palavra fala que aquelas que chegaram com luto saíram saltando de alegria. Quando você busca Ele, quando você vai ao encontro dele, você pode chegar com pranto, mas sai com alegria. Quando você vai de encontro a Ele, ofertar a Ele, ainda que você chega triste, abatido, amuado, oprimido, você sai como aquelas mulheres, pulando e saltando, se regozijando no Senhor. Quando você vai ao encontro dele, Ele muda o estado do teu espírito, Ele muda o estado da tua alma, Ele muda o estado do teu ser. O que você precisa não é de um psicólogo, ainda que o psicólogo seja importante. O que você precisa não é de um psiquiatra, ainda que o psiquiatra seja importante. Porque psicólogo e psiquiatra que com Jesus não tem solução. Eu não estou falando contra psiquiatra e nem contra. Vocês estão me entendendo? A gente tem maturidade disso, amém? Só que o psiquiatra não preenche o vazio que só Deus pode preencher na tua cabeça. O remédio tarja preta, que é para curar a tua ansiedade, para curar a tua depressão e para curar a tua fobia, não vai no fundo da tua alma acalmar o teu espírito. Tem muitas pessoas hoje na casa de Deus que estão sofrendo com síndrome do pânico. Tem muitas pessoas nessa noite, nessa manhã, na casa de Deus, que estão passando por depressão. O teu marido não sabe, mas você sabe. O
teu filho não sabe, mas você sabe. O Senhor tem visto quando você chega, aleluia, na frente da tua casa, fica 10 minutos parado ali, chorando no carro, não consegue subir as escadas. O Senhor tem visto às vezes, irmã, você entra num chuveiro, abre no mais alto que tem, para fazer bastante barulho, para os teus filhos e teu marido não conseguirem ouvir o choro que você está derramando. Meu Deus. E já passou dias, semanas, meses e anos, e essa dor não é curada. Essa depressão não vai embora. Essa aflição não sai de você. Meu Deus, o que está acontecendo? Que está tudo bem. O armário está cheio. A conta está cheia. Estou na casa nova, estou no carro novo, estou no emprego novo. Estou com novas amizades, estou na casa de Deus. E estou vivendo um luto. Meu Deus. É porque ainda você não foi verdadeiramente ao encontro dele. Porque quando você vai ao encontro dele, você chega de luto e sai saltando de alegria. Sabe por que você ainda não está saltando de alegria? Porque você ainda não foi ao encontro dele. Elas chegaram em pranto e saíram dando glória, pulando. Porque quando a gente busca ele, ele muda o estado da nossa alma. Aleluias. Glória a Deus. E a palavra nos mostra o seguinte: que elas foram até o sepulcro e o anjo lhes deu uma direção: vai até a Galileia. E o que o Senhor quer falar conosco nesse momento é o que acontece quando a gente obedece a direção que Ele nos dá. Porque não tão somente a direção vai resolver a tua trajetória, mas sim a obediência à direção que Ele te dá. Se Deus me manda, vai para Galileia, e eu vou para o Egito, a direção foi boa, mas a obediência não me leva para o caminho. Elas foram até o sepulcro e o anjo lhes deu uma direção. E o Senhor quer falar conosco nesse momento o seguinte: o que será que acontece quando eu obedeço a direção que Ele me dá? A palavra nos mostra o seguinte, ó, elas chegaram no sepulcro, o anjo deu a direção, vai para Galileia. Quando elas obedeceram a direção, quem que elas encontraram no meio do caminho? Jesus. Olha para mim, quando você obedece a direção que Ele te dá, Ele vai ao teu encontro. Vocês não entenderam? Eu vou falar de novo. Elas tinham a direção, vai para Galileia. Só que quando elas obedeceram a direção e foram para Galileia, quem que elas encontraram no meio do caminho? A palavra fala: quem lhes saiu ao encontro? Meu Deus. Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Elas foram encontrar com Jesus. Encontraram? Não. Isso é forte. Elas foram até Jesus no sepulcro. Encontraram, pastor? Não, ele não estava lá. Quando que ela encontrou Jesus? Quando ela obedeceu. Eu gosto quando acaba o glória, quando a gente começa a apertar. Quando a gente aperta um pouquinho, acaba o glória, aí que eu fico, aí está o meu prazer. Não é do teu jeito, não é do teu modo, é na obediência. Você pode ir para a igreja, você pode buscar Ele, você pode orar de madrugada, se não tiver obediência, irmão, não vai encontrar. É por isso que a gente dobra o joelho, ora, 3 horas da manhã, meio-dia, lê a Bíblia inteira e não recebe nada, não encontra Ele. Sabe por quê? Porque você só encontra Ele e Ele só vem ao seu encontro quando você obedece. Elas foram caminhando até o sepulcro. Imagina, elas estavam orando, cantando, vamos lá encontrar o Senhor. Encontraram? Não. E aqui está uma grande direção para nós. Quando que elas encontraram? Quando elas obedeceram a direção que Ele deu. O anjo falou, vai para Galileia. Quando elas obedeceram, o Senhor veio ao encontro. Você só vai receber aquilo que tem buscado quando você obedecer. Elas foram buscar Jesus. Você está vindo aqui buscar algo nessa noite. Talvez uma cura, uma restauração, uma porta aberta. E elas foram buscar quem? Jesus. E elas só receberam aquilo que foram buscar quando obedeceram.
Elas foram buscar Jesus e só encontraram Ele quando obedeceram e seguiram a direção que Ele mandou seguir. Isso que você tem tanto buscado vai chegar na tua vida quando você passar a obedecer o que Ele está mandando você fazer. Ele já mandou tirar a roupa, você não tirou. Ele já mandou trocar as vestes, você não trocou. Ele mandou parar de pintar o cabelo, você está pintando. Ele mandou parar de fazer unha, você está fazendo. Ele falou, para de falar palavrão, para de andar com ímpio, você está andando. Ele falou assim, para de xingar, para de mentir, para de trair esposa, você está mentindo. E está na casa dele. E ele fala assim, ó, enquanto você não obedecer, o que você tem buscado não vai chegar até você. A pura verdade, aleluia. Olha que profundo isso. Aleluia. Elas foram buscar. Só que quando obedeceram, elas não precisaram buscar. Jesus veio ao encontro. Deus não quer que você busque por bênção, por vitória e por porta aberta. Sabe o que ele está falando? Obedece, irmão, que a bênção, a vitória e a porta aberta vai acontecer. Glória a Deus! E aí, a gente caminha um pouquinho mais na palavra. Vou apertar aqui para a gente conseguir falar tudo. A palavra nos fala o seguinte: olha que profundo isso, o que o anjo disse para aquelas mulheres. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como tinha dito. Lembre-se das promessas que Deus te fez. Sabe qual é o grande problema que a gente tem? A gente não se lembra da promessa que o Senhor nos fez. Aquelas mulheres estavam presentes quando Jesus disse que ressuscitaria. Aquelas mulheres estavam presentes e a promessa foi feita para elas: eu vou ressuscitar. E elas foram procurar Ele aonde? No sepulcro. Sabe por quê? Porque não guardaram a promessa. O anjo falou assim para elas, ó, ele não está aqui, e já ressuscitou, como tinha te dito. Sabe o que Deus está falando para nós essa manhã? Lembre-se das promessas que eu fiz para você. Porque eu sou o Deus que prometo e que cumpre. Quando elas chegaram naquele túmulo e viram uma pedra vazia, o túmulo vazio, sabe o que o Senhor está nos ministrando em nosso coração naquela manhã? Que quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Jesus tinha prometido que seria ressuscitado. Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria. E o que aconteceu quando elas foram até o sepulcro? Ele não estava lá. Ele não falou que ia fazer. Ele não falou que ia ressuscitar. Ele não falou que ia abrir a porta. Ele não falou que vai curar a doença. Ele não falou que vai restaurar a tua família. Então Ele vai. Olha para mim. Por que elas estavam chorando o luto do Jesus que prometeu que ressuscitaria? Deus já falou, irmão, eu vou abrir. Deus já falou, irmã, eu vou fazer. Deus já falou, pastor, ele vai voltar, ela vai voltar, irmão. Ele já falou, eu vou restaurar, eu vou restituir. Ele já falou, pastor, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou batizar com o Espírito Santo. Ele já liberou a promessa. Só que não é tanto, glória a Deus, aleluia. Sendo que Ele já liberou a promessa e a gente está chorando e sobre luto dentro daquilo que Ele já prometeu. Ele prometeu, vou ressuscitar. E as Marias estavam de luto, achando que ele estava morto. Ele falou, eu vou abrir a porta, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou fazer. E você está como ela? Senhor, meu Deus. Deus não falou que vai fazer? Então Ele faz. Tua mãe pode mentir para você, o teu pai pode mentir para você, tua esposa pode mentir para você, teu filho pode mentir para você, mas Deus não. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então para de entrar em luto, para de chorar por aquilo que Ele já prometeu que vai fazer. Lembre-se das promessas que Ele te fez, porque Ele promete aquilo que cumpre. Aleluia. E aí a palavra nos fala o seguinte, ó. Olha que interessante que fala nesse verso. E eis
que ele vai adiante de vós para a Galileia. Vou repetir. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. É Deus quem vai na tua frente, dando a tua direção e te apontando o caminho. Sempre tem alguém na frente que guia o caminho por onde devemos seguir. Por que o povo de Deus está perdido e não sabe para onde ir? Sendo que o nosso Deus guiava o povo no deserto por uma nuvem. Olha para mim, o Deus que te prometeu, Ele não tão somente te prometeu e falou vai, Ele falou assim, eu te prometi e eu vou com você até a Galileia. Ele não tão somente promete, Ele te acompanha no caminho. E eis que o Senhor vai adiante de vós até a Galileia. Se Ele vai adiante de vós, significa em primeiro lugar, eu não vou sozinho. Primeiro lugar, se Ele vai adiante de mim até a Galileia, eu não vou até a Galileia sozinho. Segundo lugar, Ele é quem vai adiante. Quem vai adiante vai abrindo o caminho. Ele vai com a espada na frente abrindo o caminho, quebrando corrente. Ele vai, é Ele que vai na frente. Ele vai abrindo o caminho, Ele vai preparando o caminho. É Ele que vai adiante de vós. Olha que profundo isso aqui. A palavra nos mostra, estou até suando. A palavra nos mostra o seguinte: que colocaram guardas para proteger o sepulcro. Tinham guardas protegendo o sepulcro. Você acha, pastor, que aqueles guardas iam ser mansos ou rudes com aquelas mulheres? Se tinha guarda para proteger o sepulcro, você acha que o guarda ia permitir elas entrarem no sepulcro? Você acha que o guarda ia permitir ela levar azeite no sepulcro? Ela levar aroma para o sepulcro? Você acha que aquelas mulheres, quando vissem os guardas, elas iam ficar em paz ou elas iam temer? Elas iam temer. Só que sabe o que o Senhor está nos dando de direção nessa manhã? Você não precisa temer aquele que te persegue, mas é aquele que te persegue que tem que temer o Deus que está na tua vida. Olha para mim, não perde isso aqui, não deixa isso aqui passar não. Tinha guarda na porta do sepulcro. Aquele guarda ia ser rude com elas, ia ser grosso com elas, e aquelas mulheres estavam temendo os guardas. Elas não falaram, quem vai tirar a pedra para nós? Se tinha guarda lá, por que o guarda não podia dar uma empurradinha? O Senhor não te chamou para você temer quem te persegue. Ele te chamou para que você confie nele, porque quando você confiar, aquele que te persegue vai temer o Deus que está na tua vida. Mas irmão, você está tirando isso da tua cabeça? Não. A palavra fala que quando o anjo desceu, os guardas tremeram na base. Olha aqui para mim. Aquele que te persegue diante de Deus é uma moça. O guarda que ruge, o guarda que te persegue, o guarda que te aponta a espada, que te aponta o chicote, basta o anjo descer que ele vira uma moça. A palavra fala que aqueles perseguidores daquelas mulheres, quando viram o anjo, tremeram na base. Sabe por que você está tremendo na base? Porque você está olhando para o guarda e não para o anjo. Aleluia. Sabe por que você está com medo? Porque você está olhando para o guarda e não está olhando para o anjo. E a palavra nos mostra que quando o guarda olhou para o anjo, o guarda ficou como morto. Para de temer quem está te perseguindo, porque aquele que está te perseguindo vai ter que temer o Deus que está na tua vida. Aleluia! Para de olhar para o guarda e olha para o anjo. Porque quando o guarda olhou para o anjo, o guarda tremeu. E a palavra fala que o guarda ficou com tanto medo que ficou como morto.
aquele que está te perseguindo ainda está cheio de autoridade, porque você está dando autoridade para ele. É verdade. Aleluia. Aquele que está te perseguindo está cheio de autoridade, está cheio de querer sobre a tua vida, porque você está dando essa liberdade. Meu Deus. Sabe por quê? Quando você olha para o guarda e você teme, a autoridade dele cresce. Agora, quando você tira o olho do guarda e olha para o anjo, o guarda vai olhar para quem ele está olhando. E quando o guarda olha para o anjo, ele treme. Glória a Deus. Aleluia. Para de temer quem está te perseguindo e começa a olhar para o anjo. Porque quando o guarda vê que o teu olho não está nele, mas está no anjo, ele vai olhar para o anjo e ele vai se prostrar. Aleluia. Aleluia. Estou quase acabando, hein? Vamos lá. A palavra fala o seguinte: aquela pedra, ela foi tirada daquele lugar por um terremoto. E o Senhor, em uma das últimas pregações que eu fiz, Ele me deu uma revelação muito forte sobre terremoto. Não sei se os irmãos se lembram, mas Ele nos disse que terremoto é uma catástrofe. É uma catástrofe. E a palavra nos mostra que houve um terremoto para a pedra ser revolvida. Talvez você chegou nessa manhã aqui se sentindo no meio de um terremoto. E Deus está te falando: esse terremoto não é para a morte, esse terremoto é para revolver a pedra. Quem recebe isso aqui? Houve um terremoto, houve uma catástrofe, e aquela catástrofe removeu a pedra. O Senhor está nos falando nessa manhã: esse terremoto que você está achando que vai te matar, é sobre esse terremoto que eu vou remover a pedra. Olha aqui para mim. Espiritualmente, guarda isso no teu coração. Espiritualmente, o problema é que traz a solução. É verdade. Quando para nós o terremoto é um problema, para Deus é uma solução. Aleluia. O terremoto revolveu a pedra. Para de chorar com os terremotos e começa a glorificar com os terremotos. Porque é esse terremoto que vai remover a pedra. Glória a Deus. Vamos lá, vou correr aqui. Presta muita atenção, que agora vai acabar o glória a Deus. Aleluia. Olha só. A palavra fala que aquelas mulheres estavam presentes quando Jesus disse: eu vou ressuscitar. Elas estavam presentes. Elas guardaram no coração? Não, só ouviram. Porque se elas tivessem guardado no coração, elas não iam procurar entre o morto aquele que vive. Vocês entenderam? Amém? Olha para mim. Quando você escuta a palavra, mas não pratica, você vai para a sepultura. Isso aqui é forte. Aleluia. Elas ouviram a promessa, ouviram a palavra, ouviram, guardaram no coração, praticaram, obedeceram? Não. Para onde elas foram? Sepultura. Quando você ouve, escuta e não guarda e não pratica, teu destino é a sepultura. Ele diz o seguinte: sede não tão somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Acabou o glória. Vou repetir para você guardar e a gente pula. Quando você escuta a palavra, mas não guarda e não pratica, o teu fim é a sepultura. O teu destino é a sepultura. Meu Deus. E olha só isso aqui, ó. Olha isso. A palavra fala que aquelas mulheres tinham o quê? Unguento. Aquelas mulheres tinham azeite. Aquelas mulheres tinham aroma. E por elas terem unguento, azeite e aroma, e irem ofertar isso ao Senhor, elas viveram uma experiência espiritual de conversar com o anjo, do anjo dar uma direção para elas, de elas seguirem essa direção e encontrarem com Jesus. Amém. Só que quando a gente olha para a vida dos apóstolos, a palavra fala para aquelas mulheres: vocês que têm azeite, vai e conta para os apóstolos o que aconteceu. Quem não tem azeite, quem não tem aroma e quem não tem unguento, não vivencia o milagre, apenas escuta. Quem entendeu isso aqui? Quem tinha azeite, quem tinha unguento, quem tinha aroma, vivenciou,
palavra fala que essas que tinham azeite, aroma e unguento, que viveram um milagre, o anjo falou: agora vai e fala para o apóstolo. Vai e conta para os 11. Quem não tem azeite, quem não tem unguento, quem não tem aroma, não vive, não presencia o milagre. Apenas escuta falar. A gente não vê nenhum apóstolo com aroma, nenhum apóstolo com azeite, nenhum apóstolo indo ofertar a Jesus. A gente só vê aquelas mulheres. Eles viram Jesus naquele momento? Eles falaram com o anjo naquele momento? Eles apenas ouviram falar da boca de quem tinha ido com azeite, com aroma e com unguento. Você quer viver milagre, quer ter experiência espiritual, mas não quer levar azeite, unguento e nem ofertar aroma ao Senhor. Quem não tem azeite, nem aroma, nem unguento, não vive o milagre, apenas ouve falar. Aleluias. Esse aqui eu tenho certeza que vai acabar o ano. Certeza. A palavra nos mostra, irmã, que tinha um anjo lá. Amém ou não amém? Amém. Tinha um anjo. E a palavra nos mostra bem detalhadamente que aquele anjo tinha roupas brancas, alvas como a neve. Vou repetir. A palavra nos fala que aquele anjo estava vestido de roupas brancas e aquelas roupas eram alvas como a neve. Glórias a Deus, aleluia. Quem não está alvo como a neve não pode trabalhar na obra. Aleluia, aleluia. O anjo estava com as vestes brancas, alvas como a neve. Glórias a Deus. E é por isso, por estar com a veste branca e alva como a neve, que ele estava trabalhando para o Senhor. E tem gente na casa de Deus que quer cantar, quer pregar, quer fazer, quer acontecer, mas a veste não está branca. Meu Deus. A veste não está alva como a neve. Meu Deus. Não é do teu jeito, rapaz. Aleluia. Não é do teu jeito, irmã. Glória a Deus, aleluia. Não é o que você acha, é o que está escrito. Glórias a Deus. Não é o que você pensa, é o que ele manda fazer. Não é como você quer, é como ele manda que tem que ser. Para trabalhar na obra tem que estar com a veste alva como a neve, branca como a lã. Se não tiver com a veste alva como a neve, branca como a lã, não vai trabalhar para ele. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é com a tua roupa, é com a roupa dele. Não é com a tua conduta, é com a conduta dele. Não é com a tua postura, é com a postura dele. O anjo estava ali prestando serviço ao Senhor, porque ele estava alvo como a neve, branco como a lã. E a gente quer estar como aquele anjo, operando na frente, no fronte espiritual, sem veste, sem vida, sem vida no altar. Sabe o que significa veste alva como a neve, branca como a lã? Santidade. Quer trabalhar na minha obra? Seja santo. Acabou, glória. Para eu terminar, para eu terminar. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Ele não está aqui porque já ressuscitou. A gente volta lá no início da pregação. Maomé, morto. Virgem Maria, morta. Allan Kardec, morto. Jesus Cristo, vivo. E é por ele estar vivo que hoje nós vamos celebrar a vida dele. E para fechar, o sepulcro sem a pedra tem um significado. O sepulcro sem a pedra tem um significado. E nesse significado eu termino a minha pregação. O significado é que a porta está aberta. O sepulcro sem a pedra tem um significado. E esse significado é: a porta está aberta. Ele abriu a porta e ele nos deu
temer, todas as vezes que você se sentir mal, todas as vezes que a angústia cercar o seu coração e você tiver vontade de chorar, se lembre que Ele deixou a porta aberta. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.